A ideia aqui é fazer uma introdução a uma área que está crescendo bastante no mundo, que é a agricultura celular. E eu gostaria de começar falando sobre os impactos que a gente tem hoje na pecuária. Então, esse ano a gente teve aí o aumento de queimadas na floresta amazônica, que causou grandes debates e controvérsias diplomáticas entre o Brasil e o mundo. Eu não estou aqui para dizer se deve-se explorar a Amazônia ou não, mas que, sem se questionar, está causando debates, né? Isso sem falar na questão da utilização de recursos, né? Acredita-se que 1/3 da água do mundo é destinada à pecuária. E sem falar também na questão das doenças. Então, 70% das doenças que se alastraram nas últimas décadas têm origem animal. E a agricultura celular surge justamente como resposta a esses problemas que estamos enfrentando. Então, o que é a agricultura celular? É uma nomenclatura nova que define a prática ou a ciência de produção ou sintetização de produtos animais por meio de engenharia de tecidos, certificação celular, ou pela utilização de micro-organismos. A gente divide os produtos produzidos pela agricultura celular em dois grupos, né? Os produtos celulares, que são desenvolvidos justamente pela engenharia de tecidos, que é o caso da, como a gente a carne à base de células, que hoje já foi produzida carne bovina, carne de frango, frutos do mar, a gente já produziu peixe. Em Singapura, eles produziram carne de camarão através de replicação celular. E também temos o couro. Produtos acelulares, ou seja, produtos produzidos através da fermentação de micro-organismos. Nós temos, por exemplo, a clara de ovo, em que foi isolado o gene da clara do ovo, da proteína da clara do ovo, inserido numa bactéria. Essa bactéria, através do seu processo metabólico natural, produz a clara de ovo, que é a albumina, a proteína da clara de ovo. Então temos leite, seda e inclusive a insulina humana que a gente compra nas farmácias, foi desenvolvida através desse método, né? Mas a gente é considerado uma agricultura celular, justamente porque ele segue esse processo. Então começou em 2013, nós tivemos nosso primeiro hambúrguer à base de células, né? Que teve um custo naquela época de aproximadamente 280 mil dólares e 400. Né? Foi produzido pelo Dr. Mark Post, na Holanda. E a partir daí só houve mais desenvolvimentos na área, que hoje uma empresa israelense, que é a Aleph Farms, conseguiu produzir um steak, ou seja, uma carne com tecido conjunto, né? Não é só um amontoado de células, como é um hambúrguer, por um preço de 50 dólares. Hoje a gente tem mais de 20 startups no mundo, tá? Em vários continentes. Então, o Brasil, levando em conta a América Latina, eu não sei se eu estou geograficamente certo, mas tomando conta a América Latina inteira, além da África, é o único continente no mundo que não possui nenhuma startup vinculada à agricultura celular. Então, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, todas elas já desenvolveram carne à base de células nos suas respectivas regiões. E quem está investindo? Então, a gente tem aqui o Bill Gates, Richard Branson. Esses dois investiram na Memphis Meats, que é uma empresa que atua em São Francisco, que produz carne de frango. A Tyson Foods também, que é a maior processadora, eu acredito ser a maior processadora de proteína animal dos Estados Unidos, que é a competidora nossa, já investiu nessa tecnologia, ao contrário do que ocorre aqui, infelizmente. Cargill, Intec, Stray Dog Capital. E por que a gente deve investir na agricultura celular? Esses números aqui, eu só queria dar um parênteses aqui, que me chamaram a atenção, porque eu fiz um seminário sobre isso.
esses números aqui levam em conta o modo de produção americano. Não existem pesquisas que comparem o modo de produção da agricultura celular com o modo de produção de proteína animal brasileiro. E que isso sirva de inspiração para que haja pesquisa justamente nessa área. Mas, em comparação ao método de produção de proteína animal americano, possivelmente europeu também, a gente pode produzir carne utilizando 99% a menos de terra, 98% a menos de água, uma produção aproximadamente a menos de 96% de greenhouse gases, são os gases de efeito estufa. Não há necessidade de antibióticos e o mais interessante é a simótica. Você não precisa matar o animal, apenas extrair a sua matriz celular. Então, aqui eu queria falar por que é importante a gente desenvolver a agricultura celular. Eu acredito que a carne é um produto cultural. Hoje já existem pesquisas que demonstram que o ser humano não precisa necessariamente consumir carne para ter uma vida saudável. Existem vegetarianos que levam vidas relativamente saudáveis se alimentando somente de vegetais. Então, por que tentar desenvolver esse tipo de tecnologia tão sofisticada? Porque a carne a gente consome há mais ou menos 500 mil de anos. Os hominídeos começaram a consumir carne há mais ou menos 500 mil de anos. Então isso antecede a própria religião, como culto, como rito. Então todos os rituais habituais do dia a dia que a gente desenvolveu em volta da carne, em volta da gastronomia, são parte da nossa identidade. Eu acredito que, da mesma forma como os Estados Unidos fracassou em proibir o consumo de álcool, em prol de um bem maior nos Estados Unidos, a gente não vai conseguir impedir o ser humano de consumir carne. Muito mais pelo fato de ser um produto cultural, principalmente para nós que somos gaúchos, a questão do churrasco, que é um momento de confraternização, um momento simbólico. Então a gente coloca todo um significado em volta da carne. A gente coloca um símbolo em volta da carne. O churrasco é um símbolo para nós. Ele carrega significado para a gente. Então, a agricultura celular surgiu justamente na ideia de vincular a ideia de preservar a nossa cultura e os nossos costumes sem causar um impacto ambiental. Aqui eu queria dar um exemplo de um caso em que situação poderia ser interessante a aplicação da agricultura celular. Então, em 2018, a gente teve uma greve de caminhoneiros, que durou algumas semanas, que, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, acarretou num prejuízo de aproximadamente 3 bilhões de reais para a indústria de proteína animal no Brasil. E isso se deve pelo fato de que os caminhoneiros, por estarem em greve, não transportavam rações para as granjas, o que culminou na morte por inanição dos animais ou no sacrifício dos mesmos, que causou esse prejuízo. Então, tem uma estimativa que, por volta de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos foram sacrificados ou morreram por falta de ração. Nesse caso, a gente pode ver os benefícios que a gente teria na agricultura celular, porque quando a gente produz a carne in vitro, a gente não está produzindo um organismo inteiro. A gente não precisa ter um gasto energético para manutenção de um organismo inteiro, apenas da parte que a gente vai consumir. Isso sem falar que a carne não come como o porco. Você não precisa alimentar com ração um pedaço de tecido animal. Basta tu alimentar ele com uma série de nutrientes assim, que não necessariamente vai ser como a gente alimenta os animais. Então, neste contexto, se a gente investisse um pouco em agricultura celular, talvez a gente não teria um prejuízo tão grande quanto a gente teve na questão da greve dos caminhoneiros. E eu fui bem rápido aqui, fui bem breve, porque eu vou dividir o painel, depois eu vou abrir para perguntas. Eu queria citar uma frase do Winston Churchill, que ele falou em 1981 para uma revista científica, que ele acreditava que a gente ia escapar ao absurdo de criar uma galinha inteira, sendo que eles só comiam o peito e a asa da galinha, né? E não é que nem a gente que come coração de galinha, eles não comem coração de galinha, então para eles também era um absurdo. Então ele dizia que nós no futuro conseguiríamos produzir essas partes separadamente. Então Winston Churchill, que era um conservador, era um capitalista, ele acreditava na eficiência de um processo
se baseava na ideia de tu só produzir aquilo que tu vai consumir. Então, aqui tem uma bibliografia. Não sei quanto tempo eu demorei. Tá, então tá. Então é isso, tá? Eu não sei se eu... Acho que não. Convidamos Solon Andrade da Rosa e Luiz Dias Ferreira Soares para proferirem a palestra Agronomia do Futuro, Impactos da Biologia Sintética. Solon é bacharel em Biotecnologia e mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é doutorando em Biologia Celular e Molecular também pela URGS. Foi destaque da seção Biotecnologia Molecular, com indicação ao Prêmio Jovem Pesquisador Ciências Biológicas 2016. Luiz é graduando em Biotecnologia com ênfase em Bioinformática. Atua no Laboratório de Identificação Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Participa de forma técnica e laboral para o desenvolvimento do protótipo GleanFloat, que será apresentado na próxima semana no IGEM Competition 2019 em Boston. Achei que eu não ia precisar. Bom dia a todos. Como a gente já foi apresentado, eu sou o Solon, ele é o Luiz. Por que a gente está aqui? A gente é fundador do grupo de Biologia Sintética da URGS, o primeiro grupo a fazer Biologia Sintética no Rio Grande do Sul. O objetivo desse grupo, inicialmente, foi esse projeto, que se chama GleanFloat. A gente vai falar sobre ele durante a apresentação. E o objetivo final desse projeto é participar de uma competição no MIT, que a gente vai estar embarcando eu amanhã, o Luiz eu acho que semana que vem, para apresentar esse nosso projeto durante essa competição. A gente vai explicar um pouco mais durante a apresentação, e agora eu passo para o Luiz. Então eu... Tá ligado? Alô? Tá. Então eu queria começar vendo aqui com vocês, que se alguém sabe já o que é biologia sintética, eu vou falar desse termo. Levanta a mão. Alguém? Muitos? Que bom. Legal. Então, a biologia sintética ainda é um termo um pouco impreciso, mas a fundação dela é considerada por volta de 2010, quando foi criado o primeiro organismo completamente sintético. Mas eu vou falar disso um pouco depois. Então, a biologia sintética, ela une diversas áreas, como a biologia molecular, a engenharia genética, a bioinformática, entre outros. Então, aqui é uma foto de microscopia desse tal organismo sintético. Então, eu vou começar dando uns exemplos que alguns são mais comuns nas nossas vidas, outros nem tanto, dessa caminhada que constitui a biologia sintética para projetos que nós já temos hoje. Então, primeiramente, a engenharia genética começou com a produção de moléculas recombinantes completamente dependentes de um sistema biológico. Isso já é muito presente nas nossas vidas, como vocês devem entender dos transgênicos, mas também de outras moléculas que são produzidas, como a insulina, que meu colega comentou. E boa parte do mecanismo dependente, ele já acontece naturalmente. Então, é só um gene que é inserido ali e possibilita o organismo produzir um novo produto gênico. Depois disso, já se passam para o trabalho de biologia sintética para a reconstrução de vias metabólicas e de biomoléculas que nunca seriam produzidas naturalmente, como, por exemplo, o bioacrílico, que já é produzido a partir de fermentação, a produção de etanol a partir da xilose, que é um açúcar, assim como a glicose, a sacarose, a manose, é um açúcar muito presente na madeira, mas que ele não é degradado naturalmente. E a partir de uma transformação numa levedura e várias enzimas que foram inseridas ali, hoje se consegue produzir etanol a partir desse açúcar, que também nunca seria possível naturalmente. Também dentro disso entra o nosso projeto, o GleanFloat, que o Solon vai explicar mais tarde, mas que a gente teve que abordar toda a via metabólica da bactéria para conseguir ter uma produção diferenciada da enzima de interesse.
Além disso, também, tem hoje a produção sintética de biomoléculas de forma química, como o DNA, e também de carboidratos, que são muito necessários na indústria farmacêutica, que são carboidratos desenhados quimicamente e possibilitam uma melhor absorção de medicamentos, entre outros efeitos desejados. E o último passo, que é esse que é considerado o marco de início efetivo da biologia sintética, são a construção de organismos sintéticos, a partir de um DNA quimicamente sintetizado, mas que ainda depende de um chassi da bactéria, uma estrutura bacteriana natural. Então, eu vou falar para vocês um pouco de como que a gente faz essa biologia sintética, porque parece algo muito de filme, assim, modificar bactérias, enfim, e criar organismos que são produzidos justamente para fazer e compensar um único fim. Então, primeiramente, existem muitos e muitos anos de pesquisa envolvidos no que se refere à biologia sintética, e muitos deles se baseiam no fato de que hoje existem técnicas para cultivar e manter tecidos e células de qualquer organismo vivo que a gente tem na Terra. Claro que existem algumas limitações, existem alguns organismos que vivem em ambientes extremos e é muito difícil cultivar esses organismos. Mas, assim, dos organismos que vivem na nossa biosfera, que são próximos da gente, existem técnicas que a gente pode extrair material e propagar ele em laboratório. Então, primeiramente, existem duas abordagens na biologia sintética que a gente chama de top-down e bottom-up. A abordagem mais utilizada é a top-down, que consiste em, a partir de organismos que já existem, modificar neles e inserir modificações suficientes para que eles trabalhem ou façam alguma tarefa para a gente. A abordagem bottom-up seria, a partir de moléculas não vivas, construir organismos, que seria mais ou menos o que o Luiz explicou anteriormente, mas que ainda é algo muito difícil produzir um organismo vivo a partir do nada. Bom, uma das técnicas que a gente trabalha com organismos vivos, propague eles e a partir deles produza alguma coisa é a cultura de células. Como eu já falei anteriormente, hoje existem técnicas para produzir, cultivar, manter vários tipos de organismos que vivem próximos a nós. Então aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos de como é feito algumas culturas de células. Isso é um meio de cultura de bactérias, a gente produz elas nesses frascos. Aqui tem algas, aqui tem a foto das algas, aqui tem mais ou menos como a gente produz em laboratório plantas, e aqui é a forma como a gente produz organismos mamíferos, enfim. Então a gente mantém estruturas ou partes desses organismos no que a gente chama de meios de cultura, que são os meios que mantêm e dão as condições para eles se desenvolverem e propagarem. Bom, o primeiro avanço, tanto de biologia molecular como de biologia sintética, foi o que a gente chama de plasmídios. Plasmídios são DNAs naturais que existem em organismos que a gente chama de procariotos, que são os organismos mais simples que a gente conhece. E esses plasmídios, eles são um genoma acessório ao genoma das células. E por que as bactérias têm esse genoma acessório se elas já têm o genoma delas? Porque esses plasmídios naturalmente conferem algumas vantagens para as bactérias. Por exemplo, naturalmente esses plasmídios carregam genes de resistência a antibióticos. Então as bactérias se reproduzem e espalham esses plasmídios entre elas para conferir resistências e elas poderem cultivar mais ambientes, por exemplo. Por que esses plasmídios foram um passo inicial na biologia sintética e na biologia molecular? Porque é muito fácil de trabalhar com eles, modificar eles, tirar eles dos organismos e depois devolver eles para os organismos para que eles façam ou acrescentem características que a gente queira que esses organismos tenham. E como que a gente faz isso? Bom, aqui tem um exemplo de o que esses plasmídios fazem nas bactérias. Essa bolinha é uma bactéria. Dentro dela a gente tem o genoma normal da célula, que é o que mantém a célula funcionando, que tem todas as características que são necessárias para a célula estar viva. E além desse genoma, então, tem os plasmídios.
Os plasmídeos eles se dividem junto com a bactéria e eles podem passar entre as bactérias em grandes números e grandes quantidades. Como que a gente joga isso para dentro das bactérias? A gente trabalha com vários métodos já estabelecidos por diferentes pesquisadores, diferentes universidades do mundo. Aqui eu trago dois que são os mais usados, que consistem na transformação química, onde a gente simplesmente pega essas bactérias, expõe elas em um ambiente muito frio, depois em um ambiente muito quente, e com tratamento químico elas adquirem os plasmídeos para elas. E um método um pouco mais rebuscado, que é a eletroporação, que através de uma corrente elétrica a gente causa uma desestabilização da bactéria e ela acaba absorvendo esses plasmídeos. Outros métodos então mais rebuscados que não são utilizados para bactérias, mas para organismos maiores e superiores, como por exemplo mamíferos, são a lipofectamina, que é um reagente que interage com a membrana celular das células e permite que a gente coloque para dentro coisas que sejam do nosso interesse. E para plantas, que existem vários métodos de transformação, usando bactérias que infectam as plantas, usando, enfim, diferentes tecnologias. Outra estratégia, então, é trabalhar com vírus modificados, uma vez que os vírus, naturalmente, são... O que são os vírus? Eles são algo que a gente ainda não sabe definir muito bem, mas eles são carregadores de moléculas biológicas. Então, na natureza, eles funcionam pegando e entregando DNAs para células-alvo. Bom, a gente pode fazer com que esses vírus façam isso de um jeito que a gente queira. Hoje em dia, muitos vírus têm seu genoma sequenciado e a gente sabe o que é extremamente necessário para que aqueles vírus infectem as células e o que pode causar doença. Então, a gente, através de métodos como os que eu expliquei antes, a gente tira as características que fazem causar doenças nas células e usa os vírus apenas como carregadores de moléculas para nós. Bom, o método viral ele é muito mais avançado, ele é utilizado para mamíferos, plantas, enfim, e ele é muito útil porque ele permite a gente adicionar características no genoma das bactérias, por exemplo, ou dos mamíferos, enfim, da célula que for alvo dele. Eu expliquei para vocês que a gente pega DNAs, a gente transforma eles no laboratório e o que esse DNA vai fazer lá dentro da célula? Bom, se a gente pegar um DNA qualquer e colocar na gente, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? É uma pergunta geral, alguém balança a cabeça. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Não? Vocês acham que a gente interage com DNA diariamente, sim ou não? Então, bom, respondendo a todos, a gente come DNA diariamente. Quando a gente come um bife, quando a gente come uma planta, a gente está ingerindo muitos DNAs. Mas como vocês podem ver, nenhum de nós virou um bife, virou uma planta, virou uma bactéria. Inclusive, a gente é colonizado por muitas bactérias. Existem muito mais células bacterianas dentro da gente do que nossas próprias células. Mas a gente vive em simbiose com elas. E por que isso não causa modificações no nosso DNA? Porque o nosso DNA está preparado para reconhecer que esse DNA acessório que a gente está consumindo, que está vindo, não é nosso. Então, quando a gente quer inserir uma característica num organismo vivo, ou transformar ele para algum fim, enfim, a gente precisa fazer com que essa célula pare de reconhecer que aquele DNA não é dela. A gente faz isso através de um método, uma técnica que se chama recombinação genética. Quando a gente insere danos ao DNA, ele quebra sua estrutura molecular e essa estrutura ela precisa ser reparada. Uma vez que uma estrutura quebrada causa morte às células. Essa estrutura pode ser reparada de várias formas e existem dois mecanismos do qual a gente se aproveita muito, que se chama a recombinação homóloga e recombinação não homóloga. O que esses mecanismos têm de importante? Bom, eles se baseiam em moléculas que estão próximas ao DNA para fazer a correção desse erro. Por exemplo, nós humanos temos 2 vezes o nosso genoma, porque a gente é indivíduos diploides. Então, para cada gene, a gente tem 2 alelos, 2 moléculas de DNA com a mesma informação. Logo, se a gente tem o dano em uma delas, ele usa a outra para corrigir essa informação. O que a gente faz, então,
é através de alguns métodos que eu já vou explicar, inserir esses erros nas células e colocar esses DNAs da maneira como eu falei anteriormente, para que elas reconheçam que aquilo é delas e integrem nos genomas delas. Bom, como que a gente faz isso? Existem vários métodos. Esses métodos que estão aqui nesse slide são um pouco antigos, então eu vou passar eles, já que a gente está sem muito tempo. Mas, atualmente, a tecnologia mais rebuscada para esse fim se chama CRISPR, vocês já devem ter falado. Ela tem sido usada, inclusive, para edição genética de humanos. É uma tecnologia muito segura, muito atual. E a CRISPR, naturalmente, ela é um sistema imunológico das bactérias. As bactérias, como vocês devem saber, são indivíduos monocelulares. Então, eles têm uma célula só. Eles não têm várias células como a gente para fazer um sistema imune rebuscado e que produza uma resposta. Então, elas produzem moléculas, muitas moléculas e muitos meios de se defender. CRISPR é um deles. Naturalmente, o que o CRISPR faz é reconhecer DNAs invasores, quebrar eles e inserir no genoma da bactéria, que vai produzir uma molécula para futuramente quebrar esses DNAs invasores quando eles entrarem nela. Bom, modificando esse sistema, então, a gente pode fazer com que essas proteínas reconheçam DNAs do nosso interesse e insiram no genoma da bactéria, ou do que a gente quiser transformar, e parem aí o processo. Parem aí de reconhecer que essas moléculas são nocivas àquele ambiente. E aí ele vai ter, através dessa proteína, inserido no genoma da bactéria uma modificação e ali vai permanecer essa modificação. Que pode ser, por exemplo, numa planta, um gene de resistência a um herbicida, que pode ser, por exemplo, numa bactéria, um gene que faça ela produzir insulina. Enfim, para diversos fins. E, bom, outra abordagem que a gente utiliza se chama bioinformática, mas nada mais são do que um conjunto de softwares e ferramentas cuja proposta é analisar dados biológicos. E por que isso é importante? Porque a partir de modelos e problemas matemáticos, a gente pode determinar com o que qualquer coisa interage com qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu quero inserir dentro de uma bactéria uma via inteira bioquímica, eu posso determinar, através de um modelo matemático, com o que essa via vai inserir e se essa via não vai afetar o desenvolvimento natural da bactéria. Então, a bactéria vai se manter viva ou não se eu fizer todas essas modificações nela. Existem muitas técnicas, por exemplo, a biologia de sistemas, que é essa que eu falei que determina quantos interatores uma característica vai ter. Existem técnicas de modelagem, onde a gente pode construir em um ambiente 3D uma proteína e determinar como ela vai se comportar e para que fim ela vai funcionar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos da biologia sintética na agricultura e como esses passos que eu mostrei antes, eles se aplicam no agronegócio em geral. Então, inicialmente, os transgênicos, que são os mais famosos e usados exemplos, eles já são largamente usados, tá, como vocês devem saber. Aqui eu trouxe algumas das culturas que já têm transgênicos, e hoje, nos países que aceitam esse tipo de ferramenta, como o Brasil, Estados Unidos, o Canadá, entre outros, algumas culturas já são quase completamente transgênicas, como o milho, a soja, a canola e, por exemplo, a beterraba sacarina, que é o substituto da cana-de-açúcar muito usado nos Estados Unidos. Outro que eu vou dizer como exemplo, que é o foco do nosso trabalho, é a soja Roundup. Por quê? Porque ela permite que seja usado muito mais glifosato do que nas plantas tradicionais. Então, ela utiliza uma enzima de uma bactéria, algumas partes de DNA do vírus, e tudo isso faz com que ela degrade esse glifosato e ele seja não tóxico para a planta. Então, aqui são outro exemplo de um leite que ele é produzido em laboratório, mais ou menos da mesma forma com que é feita uma cerveja. Então, foi conseguido transformar uma levedura, a levedura Saccharomyces cerevisiae, a mesma da cerveja, para produzir aquelas moléculas que só a vaca conseguiria produzir no leite. Então, assim como a carne sintética, também já é uma forma alternativa de produzir aquilo que antes só dependia da agricultura. Aqui, esse último exemplo que eu trouxe é de uma startup que eles também produzem diversos compostos em plantas.
Não sei se vocês sabem, mas o fármaco mais caro do mundo, ele é produzido numa planta muito específica que só acontece numa região dos Estados Unidos, que esse fármaco se chama Taxol, que ele é utilizado no tratamento de câncer. Então, essa empresa, ela está tentando, e já conseguiu produzir várias outras coisas, como canabinoides e angelil-CoA, que também é utilizado no tratamento de câncer, que antes só poderiam ser produzidos em plantas, que era um método muito caro, não só pelo custo do cultivo, mas também pela baixa eficiência de extração desses compostos. Hoje, então, com a biologia sintética, isso já está sendo reduzido e, inclusive, barateando o custo desses tratamentos, que antes eram quase inviáveis. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto e por que a gente veio parar aqui. O nosso projeto se chama Glyfloat e o foco do nosso projeto é degradar glifosato em ambientes marinhos. A gente sabe que, da forma como a gente produz alimentos hoje e da forma como a nossa agropecuária funciona, a gente é muito dependente de herbicidas e não tem como fazer agricultura, agronegócio, de outro jeito. No entanto, esses herbicidas, eles não precisam parar em todos os ambientes. A gente sabe que por muitos anos se foi utilizado compostos à base de glifosato de forma errada, com descarte inadequado. Isso fez com que o glifosato parasse em ambientes em que ele não era para funcionar. O glifosato era para ficar contido no ambiente que ele funciona, que é numa lavoura, enfim. E muito desse glifosato parou nas nossas águas, rios, leitos, e a gente toma esse glifosato. Além dele parar na gente, esse glifosato ele causa alterações nesses ambientes marinhos. Sabe-se que ele interfere muito na reprodução de vários organismos aquáticos. Os efeitos dele sobre a saúde humana ainda são um pouco abstratos, a gente não tem informações sobre o que acontece, mas o fato é que não precisa ter glifosato na água, e ele está lá, e a gente está consumindo, e ele está causando danos ao nosso ambiente. Então, a gente criou esse projeto que consiste em engenheirar uma bactéria para que ela possa, a partir de glifosato, produzir componentes para o seu metabolismo e, com isso, filtrar o glifosato dos ambientes marinhos. Para isso, a gente criou esse sistema, então, que é baseado em um sistema natural que utiliza um operon. Se alguém quiser, depois eu explico o que é um operon. Mas a gente modifica, insere isso na bactéria e ela passa a produzir isso naturalmente no seu metabolismo, como parte das outras coisas que são necessárias para a vida dela. Uma vez exposta ao glifosato, ela vai degradar esse glifosato, vai consumir ele no seu metabolismo e ele não vai mais estar presente nesse ambiente. Como que a gente vai colocar a bactéria nesses rios? A gente desenvolveu um filtro impresso em 3D, onde a bactéria vai ficar contida. E esse filtro, então, tem todo um sistema que permite que a bactéria fique mais tempo em contato com a água e faça essa função que é um filtro biológico. Além disso, esse sistema ele foi desenhado para conter esse organismo. Então, ele tem todas as características de segurança para que essa bactéria não vaze, não saia, não extravase desse filtro e não modifique o ambiente caso aconteça algum acidente. Queria, então, agradecer aqui, no fim, ao nosso time, aos professores que apoiam a nossa causa, ao convite para palestrar aqui, ao professor Humberto, que foi quem trouxe a gente aqui para agronomia, a primeira vez, agora a segunda, aos nossos patrocinadores, porque a gente vai participar dessa competição no MIT, e como vocês sabem, o MIT é uma faculdade particular, eles cobram muitas coisas, muitas taxas, a gente fez um levantamento coletivo online, a gente conseguiu arrecadar R$30 mil, que era o equivalente a pagar nossa inscrição na competição. A gente conseguiu, inclusive, mais que a gente utilizou está utilizando para pagar a inscrição dos membros do time. Então, agradecer caso alguém tenha doado alguma coisa para nós. Aos nossos patrocinadores que foram responsáveis por isso. E é isso. Obrigado. O Matheus retorna, então eles, sim, ficam à disposição para perguntas.
vocês analisaram a questão da bactéria não metabolizar o glifosato. Ela não usar o glifosato como um substrato. Tá. Sim, a gente analisou, e a forma como a gente construiu esse organismo sintético, então, eu teria que falar um pouco de genética aqui, mas a gente construiu ele de um jeito que ela vai estar sempre produzindo esse conjunto bioquímico necessário para utilizar o glifosato. E a gente fez inúmeros testes. Na verdade, a gente ainda está em projeto de prototipagem. A gente já passou, como vocês podem ver, a gente inseriu uma rota bioquímica inteira na bactéria. Então, isso demandou várias etapas de protocolo de transformação genética. A gente cumpriu todas essas etapas, a gente está analisando os nossos resultados. E do jeito que ela foi desenhada e como ela se comportou nos experimentos, não existe essa possibilidade. Vocês utilizaram um modelo ou vocês pegaram uma bactéria base, tipo, igual a Escherichia coli, que é utilizada para a produção de insulina? Como que foi? Ótimo ter falado isso. A gente usou exatamente a Escherichia coli, porque, primeiro, ela é um organismo modelo, então ela é altamente estudada e ela é altamente abundante. Inclusive, tem E. coli na gente agora. Então, não seria um problema de inserir ela no ambiente. E a gente usou uma E. coli modelo, que se chama E. coli K12 MG 165. E eu acho que eu respondi a tua pergunta. Só mais uma. E a questão do organismo, ele interagir com a vida marinha? Porque ele pode, não sei, talvez alterar a variabilidade genética da vida marinha. Porque, como é uma coisa muito interessante, né, que levanta muitas questões, as pessoas elas se preocupam muito com o meio ambiente, com a vida marinha. Então, como que isso influencia na vida marinha? Como que isso vai influenciar as pessoas que estão aqui, por exemplo? Ok, então, como eu mostrei no design do filtro, primeiro que, por a gente participar de uma competição internacional no MIT, e o MIT é o maior centro de tecnologia do mundo, eles se preocupam muito com essas questões. Então, uma das etapas que a gente se preocupou muito foi o que se chama de kill switch, que é a nossa garantia de que a bactéria não vai interagir com a vida marinha de jeito nenhum. Então, primeiro que ela tem uma barreira física de interação, que é o filtro. Segundo, que a forma como a gente colocou ela no filtro é através de esferas de alginato. E aí a gente desenhou essas esferas para que o poro que contém nessas esferas seja necessário para existir trocas entre a bactéria e a água, mas que não permita que passe nenhuma bactéria. Essas seriam as barreiras físicas. Mas, além disso, a gente fez uma outra modificação que eu não mostrei aqui, que seria no genoma da bactéria, que dentro dessas esferas existe um açúcar que se chama arabinose, e ele é extremamente necessário para que a bactéria não produza uma toxina letal. Então, uma vez que a bactéria passe pela esfera onde ela está contida e pelo filtro, ela não vai mais ter esse açúcar disponível, e aí ela vai produzir uma toxina letal para ela e morrer. Então, esse DNA não vai estar presente no ambiente marinho. Okay. Parabéns pela palestra. Só queria que você explicasse um pouquinho. Você conseguiu isolar o operon de uma enzima e de uma proteína? Se você puder explicar sucintamente. Se puder. Então, o operon... bom... Como o MIT ele é o maior centro de tecnologia do mundo, ele tem o que a gente chama de biblioteca. Então, ele tem vários conjuntos gênicos de vários organismos, lá armazenados de várias formas, e a gente só podia acessar essa biblioteca. Então, eles mandaram para a gente DNAs já isolados por eles, e a gente trabalhou sobre esses DNAs já purificados. Mas sim, um dia eles vieram de uma bactéria que produzia naturalmente esse operon. Inclusive, a Escherichia coli que a gente trabalha, ela tem esse operon, mas ela tem muitas mutações que impedem que ele funcione normalmente. Então, a gente tirou o que ela tem naturalmente, que não funciona, e botou um novo. Vocês vão conseguir replicar ou não? Como que vocês vão conseguir replicar o operon? Como que essas enzimas serão replicadas para poder aumentar o processo de multiplicação do DNA? Tá.
Eu não sei se entendi tua pergunta, mas a forma como a gente inseriu foi no genoma da bactéria. Então, a gente utilizou um plasmídio, como que eu mostrei antes, que induzia a uma recombinação, como a que eu mostrei antes, e aí esses DNAs se inseriram no genoma da bactéria. Então, além do genoma normal que ela tem, que é essencial para a vida dela, ela se multiplica, reproduz e leva essas características para todas as bactérias. E como a gente sabe, a E. coli se divide a cada 20 minutos, então, em uma escala exponencial, a gente tem milhões de células em apenas algumas horas. Sim, mas o processo de mutação, vocês conseguiram quantificar isso? Se deu alguma variação ou não? Se houve mutação, houve alguma variância? Tá, tu diz no operão que a gente está inserindo, entre as bactérias, não, porque, assim como eu falei anteriormente também, a célula tem mecanismos para evitar que naturalmente aconteçam mutações que levem a produtos danosos. Então, se houve alguma mutação, o nosso sistema de seleção, que é expor ela ao glifosato, vai garantir que ela continue sempre produzindo isso. Pergunta mais genérica. Conceitualmente, tem uma diferença entre agricultura celular e biologia sintética? E existe essa diferença? Então, eu sou da área da computação e eu gosto de pensar na analogia de que a agricultura celular está dentro da biologia sintética, da mesma forma que o machine learning está dentro da inteligência artificial. Eu não sei se isso responde a tua pergunta, se eu preciso... Acho que é uma colocação bem rápida. Que no sentido aqui, então, só para... a aplicabilidade do que ele falou não tem muito a ver com a agricultura celular, porque a ideia nossa é justamente a produção de produtos que serão consumidos pelo homem e tentar escalonar esses produtos ao máximo, né? Então, aqui a gente tem um produto que filtra água, mais ou menos, né? Então não tem muito a ver com a agricultura em si, mas utiliza biologia sintética, né? Da mesma forma como a agricultura celular usa. Minha pergunta é para o Matheus. Sem o som. E apenas uma observação, senhores aí tudo gurizada nova, né? Que futuro, né? Futuro, meus parabéns aí pelas apresentações. Matheus, você falou sobre a agricultura celular, assim, a questão da carne sintética, especialmente, assim. Eu ouvindo a tua apresentação, eu acho que beira quase um milagre, assim. Eu queria entender um pouquinho mais sobre quando você diz assim, olha, nós vamos deixar de demandar terra, recursos, água, enfim. Eu não entendo muito a questão biológica e da questão celular. Como é que se reproduz, com base em que é possível aumentar a quantidade de produção de carne sem recurso? Porque me pareceu alguma coisa, algo do tipo, né? Tipo, bom, a partir de uma célula eu multiplico isso como se fosse uma dádiva. Então, existem várias técnicas hoje que estão sendo utilizadas para a produção de carne, né? Uma delas é as células pluripotentes. Não sei se os meninos podem explicar melhor isso, né? Mas o princípio de utilização de nutrientes para as células, tá? Vamos pensar o seguinte. Aquela primeira que eu mostrei lá, ela utilizava um tipo de soro que eu acho que é o soro bovino, soro fetal bovino, que era utilizado como um tipo de meio para que as células, que eu acredito que na época eram células tronco, né, elas eram utilizadas para que as células pudessem se alimentar e se multiplicar, né.
O problema desse soro é que ele é muito caro, né? Então não faz muito sentido a gente trabalhar com esse tipo de tecnologia se a gente vai usar como matéria-prima para a produção de carne o soro fetal bovino. Então tem uma empresa que é a Just, ela alega, né, porque tem toda a questão de segredo de empresa, não sei como é o nome, o termo me fugiu à cabeça agora, né? Mas que eles desenvolveram um meio que é produzido a partir de vegetais, né? Então eles produziram um equivalente ao soro fetal bovino, utilizando apenas vegetais, como se fosse um soro fetal bovino vegano, para que as células pudessem se replicar, né? Tem uma outra empresa que era de um colega meu na Cellular Agriculture Society, que é uma empresa holandesa, não é essa, é uma outra. Ela diz ter conseguido produzir um tipo de célula que não necessita desse tipo de soro, né? Esse soro fetal bovino. Mas, pelo que me explicaram, assim, pelo que eu conversei com os meus colegas, assim, eu acho que existem 13 aminoácidos básicos, não sei, é um número X de aminoácidos que são a base para todos os tipos de proteínas que existem, né? E eles trabalham mais ou menos nesse nível, né? Então, com esses 13 aminoácidos, né, um número que eu estou utilizando como exemplo, que eu não lembro de cabeça quantos aminoácidos são, mas esses aminoácidos que são a base de toda a vida do planeta, né, e possivelmente do universo, que devem ser, então, moléculas extremamente abundantes, eu não sei se são muito ou não, são a base, então, da replicação, da criação dessas células, né? Não sei se responde a tua pergunta. Então, respondendo a tua pergunta, todo mundo aqui já ouviu falar em kefir? Kefir são células que tu coloca em um meio e tu faz lá em casa o teu próprio iogurte. Acho que é uma coisa que tu toma. E se alguém aqui já usou kefir, você sabe que vocês colocam e no outro dia tem muito mais do que vocês colocaram. Até as pessoas têm que colocar fora. É a mesma coisa. Tipo, são células e elas se reproduzem. Basta tu dar para elas o que elas precisam, que no caso é os meios de cultura. Como o Matheus falou antes, e como eu mostrei na minha apresentação, os meios de cultura, contém tudo o que é necessário para essas células sobreviverem. Então, numa questão de escalonagem, a gente ainda ia continuar utilizando recursos, mas seriam recursos diferentes. Tipo, a gente não ia precisar de terra ou espaço físico para isso. Quer dizer, a gente precisaria de um laboratório para isso, mas... Por exemplo, nessa sala, se a gente montasse um laboratório, a gente podia botar muitos bioreatores, que é onde a gente bota as células se multiplicarem, e a gente ia ter, sei lá, trilhões, fentilhões de células em questão de dias. E um hambúrguer não deve ter muitas células. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente também é formado de células. Então, a gente tem muitas células. Um pedaço da gente tem milhões de células, e elas fazem os nossos músculos. Então, seriam suplementos diferentes. Como o Matheus falou, o soro fetal bovino ele é utilizado em culturas mamíferas porque a gente precisa de estímulos para as nossas células dividirem diferentes das bactérias. E o soro fetal é o que estimula essas nossas células se dividirem. Mas ele é uma fonte, apesar de caro, barata. Na época que se introduziu a cultura de células, era o melhor jeito de conseguir esses nutrientes. Mas hoje a gente tem diversos jeitos de fazer esses nutrientes. Então, escalonando e pensando num futuro muito maior, existiriam outros jeitos de dar para as células o que elas precisam para se dividirem. E um boi é um monte de células que se dividiu várias vezes. Assim como a gente é um monte de células que se dividiu várias vezes a partir de 2 células, que são o espermatozoide e o ócito. Então, claro. É importante lembrar também que quando a gente fala de recursos, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com boi, sabe quanto um boi come mais ou menos por dia, se alguém pode me dar uma estimativa. Não? Tá. Então, todo aquele pasto que a vaca consome não está sendo destinado exclusivamente para a carne, para o desenvolvimento muscular. Essa energia está sendo gasta para a atividade cerebral, atividade nervosa do boi, a atividade gástrica, atividade respiratória,
né? E tem, inclusive, eu não sei se é só o nosso caso, né? Eu não sei, nos mamíferos em geral, a gente tem um gasto energético enorme com a questão nervosa. Então, se a gente acha que o boi não pensa, ele está gastando muita energia utilizando o cérebro dele para alguma coisa, mas está gastando energia e essa energia está sendo desperdiçada. Não está sendo vinculada justamente à questão do crescimento muscular. O que a gente está tentando justamente é canalizar esse gasto de energia para o que a gente for consumir no final, como que foi o caso do Winston Churchill falou. Então a gente está gastando, eles criam uma galinha inteira, então a gente cria um sistema nervoso, um sistema respiratório, um sistema digestório que a gente não vai consumir. A gente quer então gastar energia exclusivamente para o que a gente for consumir. Pensando em terapia gênica, principalmente para o câncer, que é uma coisa que está em alta hoje em dia. Saiu no PubMed, pelo menos eu li no PubMed, eu não vou saber o nome da revista que foi publicado o trabalho, que substâncias isoladas do glifosato, ele apresentou resultados promissores para a inibição de células cancerígenas. Não sei se vocês chegaram a ver esse trabalho que saiu. Tratamento de células cancerígenas com glifosato? Não, a glicina foi isolada do glifosato e eles usaram esse isolado para o tratamento do câncer, como uma terapia gênica. E o isolado, ele demonstrou resultados, pelo menos, satisfatórios no trabalho. Não sei se foi melanoma, a cepa do... Está aqui discutindo, mas que teve recentemente foi um caso que células da pessoa, sistema imunitário, foram extraídas, passaram por terapia gênica para, de certa forma, serem treinadas com a inserção de novas partes de DNA para identificar e combater aquelas células cancerígenas. Isso, né, nessa primeira etapa, foi um aparente sucesso, mas o que ainda é muito controverso para a terapia gênica, além da questão bioética, se nós devemos ou não mudar o DNA das pessoas, é porque as células transformadas com CRISPR, elas são muito instáveis. Então, após algumas divisões, esse sistema ele acaba sendo perdido. Então, provavelmente, se tiver algum resquício dessas células cancerígenas e as células da pessoa passarem por muitas divisões, provavelmente elas vão perder essa defesa natural. E daí o câncer vai acabar voltando, a pessoa teria que passar por um novo tratamento semelhante. Mas, com certeza, a terapia gênica é algo muito promissor e, em alguns anos, provavelmente, já vamos ter alguns tratamentos, principalmente para casos assim, considerados mais terminais, mais severos, que as abordagens clássicas não conseguem ainda ter um resultado eficiente. Sobre o que tu falou de tratamento tumoral, eu trabalho também com biologia tumoral, na verdade com resistência tumoral. E se tu pensar assim, se eu colocar qualquer coisa que tem nessa sala num tumor, ele vai morrer. O problema é que o tumor faz parte da gente, então a gente vai morrer junto. Uma terapia eficaz seria uma terapia que mate o tumor e não mate a gente, que seriam os quimioterápicos, tudo que a gente usa. Então, qualquer coisa que tu isolar natural e colocar num tumor, ele vai morrer, porque ele é um grupamento de células. Mas aí a questão é se a gente vai morrer junto. E a gente, no caso, o paciente. E sobre o que tu falou, existem vários compostos, tipo, todo dia, que são isolados e são princípios antitumorais. Mas entre o fato disso virar um medicamento no final, demora cerca de 15 anos. Então, sim, todo dia descobrem novas moléculas que são eficazes contra o tratamento antitumoral. Porém, existe toda uma parte de laboratório, toda uma experimentação em animais, depois toda uma experimentação em pacientes que já não têm mais uma possibilidade de outro tratamento, para isso realmente virar um medicamento. Então, talvez tenham isolado algo que é um candidato, ok, mas até isso realmente virar alguma coisa demora muito tempo. Essa terapia que o Luiz falou, ela começou a ser desenvolvida nos anos 2000, e hoje ela está começando a chegar para a gente utilizar. Então, existe toda uma etapa de experimentação que as pessoas, em geral, não têm conhecimento. Agradecemos, então, Matheus, Luiz e Solon pela palestra.
E desejamos muito boa sorte para o Luiz e para o Solon, né? Muito sucesso na próxima semana. Intervalo para almoço e lembramos que as atividades...